Olá, hoje é sexta-feira e é dia de clássico. E o clássico que eu trouxe para vocês é esse aqui, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do escritor brasileiro Jorge Amado. Depois da vinheta, a gente conversa sobre esse livro, que não é um romance, é uma novela. Bom, o livro A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água foi lançado pelo Jorge Amado em 1961, mas traz todos aqueles elementos que o Jorge Amado sempre trabalhou na maioria dos seus livros. Ele fala da Bahia, da gente pobre, dos orixás e sempre criticando a sociedade conservadora e que vive de aparências. E o livro Quincas Berro d'Água não é diferente disso. Qual é a história? Bom, o Quincas, que na verdade se chamava Joaquim Soares da Cunha, era um funcionário público que tinha uma família estruturada, era casado, tinha filhas e que vivia de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Quando ele bebia, era somente em dias de domingo e de forma bastante social. Era respeitado pelos vizinhos e pela família. Mas quando ele fez 50 anos, não se sabe por quê, Quincas resolveu mudar de vida. Abandonou a família, foi viver com malandros, com bêbados, com pessoas do candomblé, que na década de 60 era tido como pessoas que viviam à margem, ou seja, Quincas era um desregrado. E isso fez com que a família o esquecesse. Então, o narrador já coloca pra gente que a primeira morte de Quincas, ou seja, é a morte moral, a morte em que ele deixa de existir para a família, para os amigos e para os vizinhos, e as pessoas passam a se lembrar somente daquele Quincas que cumpria as regras sociais. Então ele passa a viver com esses desregrados e a família o esquece. Mas um dia ele é encontrado morto num casebre, né, onde ele morava, que na verdade não era nem um casebre, era só um quarto, e foi encontrado justamente por uma mulher que era do candomblé e tinha prometido para ele levar umas ervas porque ia acontecer a festa de Xangô e ele era devoto e filho de Xangô, e então ele ia tomar os banhos de ervas como preconiza o candomblé. E quando ela chega lá, encontra ele deitado com um sorriso no rosto. Ela acha que ele está dormindo, mas estranha que ela começa a conversar, a colocar as ervas em cima de uma mesinha e ele deitado estava e continua e não acorda. E também estranha que ele era muito safado e vivia dando beliscões nela e apalpando ela. E nada disso acontece. E quando ela chega perto do Quincas, ela então tem a constatação de que ele está morto. E aí é feito o aviso à família, a uma única pessoa que sabia aonde a família de Quincas morava, já que ele nunca tocou, depois que foi viver com os malandros e prostitutas, ele nunca tocou nesse assunto, mas num dia de bebedeira acabou falando para um amigo que vai até a casa da filha e do genro do Quincas e conta então que ele está morto. E aí a família vai até a esse quarto, um casebre que é descrito como uma pocilga, e resolve fazer o enterro do Quincas. Só que no decorrer da história, a gente vai ver que os amigos não se conformam com isso. E aí resolvem, sem que a família saiba, tirar o Quincas do velório, chegam à conclusão de que ele não queria aquele tipo de enterro e nem aquele tipo de velório, queria um diferente, e ele, então, morto, é carregado pelos amigos e passa a noite com eles comemorando na Bahia, ou seja, o defunto sai para beber, desce as ladeiras, sempre carregado, lógico, né? Como se vivo ainda estivesse. Então, na verdade, Quincas teve 3 mortes. Por isso que o nome é Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, porque ele morre várias vezes. Essa novela, quando foi lançada, foi muito festejada
pela crítica, porque Jorge Amado trata essa história sempre num tom muito alegre, num tom de ironia, num tom de galhofa, e vai colocando para a gente a nu os preconceitos da sociedade baiana. E como ele tinha uma forma de escrever que muitas vezes ele carregava nas tintas, ou seja, os personagens que eram maus eram muito maus, aqueles que eram bons eram muito bons, isso acontece também. A filha dele é vista como, não como má, mas como uma pessoa chata, intransigente, quadrada, careta, conservadora demais. E os amigos, apesar do Quincas, apesar de serem malandros, bêbados e prostitutas, são gente de bem, gente que vive a vida com alegria, que os problemas eles vão tentando resolver, ou seja, aquele estereótipo de que o lado que a gente acha que é o lado dos desvalidos depende do ponto de vista. Né? E por conta disso você acaba se envolvendo também na história. O que vai acontecer depois em que eles, né, os amigos, vão fazer uma nova noitada para o defunto Quincas, eu não vou contar, e isso vai ficar para que vocês descubram. Esse livro é pequeno, ele só tem 120 páginas e você pode ler em um dia. Bom, se você gostou deste comentário, não deixe de dar o seu like. Se você não é um inscrito no nosso canal, se inscreva, porque a gente precisa, divulgue, compartilhe esse vídeo, comente, que nós nos encontramos em uma próxima sexta-feira ou em um próximo vídeo falando de clássicos e de livros. Até lá!